Migrando dos convênios para particulares. Como que nós vamos usar estratégias assertivas para migrar de convênios para particulares? Vamos lá? Vamos falar logo sobre como que nós vamos usar estratégias para sair do convênio e ir para o particular? Então, o primeiro tópico que eu trago aqui hoje é a realidade dos planos de saúde, né, no Brasil. Uma realidade que é pesada, uma realidade que vem mudando no dia a dia de vocês e que você tem que ficar muito atento, muito atenta. Você que é proprietário ou proprietária de consultório e clínica e que atende convênios. Por quê? Os convênios no Brasil tendem a fracassar, tendem a acabar, tendem a mudar a estratégia atual que não deu certo. Qual estratégia? Uma estratégia que eu falo que é a perde, perde, perde. Por que perde, perde, perde? O cliente, consumidor final, ele perde porque ele tem um serviço prestado de forma muito corrida, sem o acolhimento necessário, porque vocês não têm tempo de atender um cliente de convênio, porque se ficar muito tempo com ele dentro do consultório, não gera receita, agendas lotadas, agendamento lá na frente para 2, 3, 4 meses. Então, para o cliente, ele só sai perdendo. O convênio para ele não é interessante. Eu tenho uma visão de que o convênio vale a pena se você tem um acidente muito grande, um caso muito grave, precisa ficar internado, questão hospitalar. Agora, para consultas e exames, a pessoa passa por momentos ali muito difíceis como cliente. Então, ela sai perdendo. O serviço não é prestado da forma carinhosa como poderia ser. Perde também o corpo clínico, o dono da clínica. Por quê? Porque recebe valores, né, assim, absurdos de baixo, né? Desumanos. Eu vejo consultas, juro para vocês, consultas sendo pago R$1,50, R$2, exames custando menos de R$1. É assim, absurdo, né? Então, quanto que você recebe no seu convênio? Eu faço uma consulta ali, recebo 10, 15, 20. Pô, é sua hora, é sua profissão. Você trabalhou tanto, estudou tanto para chegar ali, para entregar o seu tempo na mão de um convênio que cobra muito mal, que te remunera muito mal. E que não é justo. Não é mesmo? Mas você acha que a vida do convênio é fácil? Também não, ele também sai perdendo. Porque existe um órgão regulador, a ANS, que regula a saúde suplementar no Brasil, que cobra dos planos de saúde uma excelência de primeiro mundo, né? Em um país que não está pronto para isso, numa economia que não está pronta para isso. E muitos não dão conta. Então, essa balança ela não está equilibrada. Do jeito que é hoje, início de 2022, temos uma balança que não é equilibrada. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, né? Então, na hora que a gente começa a entender essas ligações de que ninguém está satisfeito, eu acho que o caminho é muito óbvio. Vai dar problema lá na frente. Não é mesmo? E a gente tem que sempre lembrar uma coisa. Isso é muito bom frisar. Os planos de saúde começam as suas estratégias em 2 cidades no Brasil. Em 2 cidades. Primeiro, a cidade que mais trabalha com plano de saúde por habitante, que se chama Brasília, onde tem a maior concentração de servidor público. Os primeiros testes são feitos lá. E segundo, em São Paulo. Então, eles fazem primeiro em Brasília, depois vai para São Paulo, depois vai para as principais capitais dos estados, para depois chegar no interior de cidades maiores, depois lá no interiorzinho. Entendeu? Então, a gente tem que estar de olho em Brasília e São Paulo. A gente tem que estar de olho em Brasília e São Paulo. O que está acontecendo nos convênios lá? E acredito que já está acontecendo na maioria das capitais.
Os planos de saúde, vendo que não tem condição de gerar receita, de ter lucratividade nesse modelo atual, perde, 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 eles começaram a montar os seus próprios hospitais. Não é mesmo? E depois de montar os seus grandes hospitais, eles começaram um movimento, né, de montar grandes clínicas. E eles vão te oferecendo tabelas cada vez menores, e se você não quiser, eles te descredenciam do dia para a noite e chama outro. Outro que está disposto a entregar os seus anos de estudo por trocados. E ele vai achar, porque sempre tem alguém. E aí começa o problema. Até no dia que ele vira e fala, bom, você está quase quebrando, você não recebe quase nada, então eu vou te fazer uma proposta. Eu monto a clínica do plano de saúde e você vem trabalhar para a gente. Em troca de X reais por mês. E se você não tiver perspectiva, você vai acabar tendo que aceitar. Eu não quero isso para você. Se for para trabalhar com convênios, que seja algo lucrativo. E é difícil. A gente tem alguns casos de sucesso, pouquíssimos, né, de casos de sucesso trabalhando com convênios. Mas é possível? É possível. A questão é, você quer isso? Este é o seu modelo de negócio? Né? O modelo atual está acabando, e se você não se preparar, você vai ser engolido pelo mercado, e a gente não quer que isso aconteça. Então, por que você está tão dependente de convênio na sua clínica? Sabe por quê? Na maioria das vezes, porque você não está enxergando uma possibilidade fora. Então, isso está muito na sua cabeça. E aí você tem que pensar com muito carinho. Né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante. Várias clínicas em várias cidades do Brasil falam a mesma coisa para mim. Tobias, aqui na nossa cidade, tal empresa é muito forte. Se tal empresa é muito forte, o convênio delas é muito forte. Então, se eu não atender aquele convênio, que todo mundo da cidade atende, eu vou falir. Eu não vou conseguir dinheiro, porque está todo mundo com esse convênio. Será? Eu já penso, né? Você está pensando com o copo meio vazio. Começa a pensar com ele meio cheio. O que você realmente quer? Você quer algo diferenciado. Você quer oferecer para o seu cliente algo diferenciado. E ele vai pagar por isso. Sabe por quê, gente? Se quem tem convênio só usasse convênio e não migrasse para particular de jeito nenhum, é porque ele estaria muito satisfeito com o convênio dele, ou ele não enxergou valor em outras possibilidades. Imagina, vamos trazer aqui para outros ramos. Eu sempre gosto de trazer para o ramo de alimentação, restaurantes, que é muito fácil de entender, todo mundo vai em restaurantes, né? É prestação de serviço, há disputa de mercado, então é fácil de entender. Várias pessoas recebem ticket de alimentação. Ah, então eu só vou no restaurante que aceita ticket de alimentação. Tem gente que vende o ticket para pegar o dinheiro e ir no restaurante que quer. Você não vai sempre no mesmo restaurante, você vai procurar um melhor. Chega final de semana, você não vai no mais barato. Você vai no que você está disposto a pagar. Na melhor experiência possível que você pode pagar. Por que você acha que é diferente na área da saúde? Por exemplo, eu aqui no Brasil moro numa cidade que tem um poder aquisitivo muito grande. Muito grande. Uma das cidades, per capita, mais ricas do país. Será que aqui só tem convênio? Será que aqui não tem um mercado maravilhoso de particular? Ah, mas Tobias, você está perto de um grande centro que é Belo Horizonte. Ué, será que a população vai sempre querer ser atendida em Belo Horizonte? Ou se tiver uma experiência valiosíssima na própria cidade, a pessoa não vai gostar? Então, a gente tem que começar a parar de culpar os outros e começar a culpar a gente mesmo. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que enxergar que sim, que eu posso oferecer uma experiência diferenciada para o meu cliente, que sim, eu vou conquistar um cliente mais lucrativo, e para isso você precisa de uma estratégia. E é o que nós vamos falar aqui. Tá bom? Então, essa questão da dependência suas de convênio está muito mais na cabeça de vocês do que no mercado.
Mesmo em Brasília, que é a cidade que tem a maior concentração de convênios, quando você entrega algo de valor, uma experiência diferenciada, vários migram para particular. Se não migrar na sua totalidade, faz algumas consultas, alguns exames pelo convênio, mas o tratamento top mesmo, ele paga por aquilo. Tá bom? Por quê? Porque é a vida dele. É a vida dele. Eu vou dar uma experiência simples minha mesmo, que eu posso falar de mim mesmo. Né? Muitos de vocês sabem, outros não, mas não é por eu esconder. Eu já fiz uma cirurgia bariátrica. Fiz a consulta, fiz os exames pelo plano de saúde que eu tinha à época. E na hora da cirurgia mesmo? Eu falei, não, a cirurgia eu vou pagar particular. Porque eu quero, num procedimento que eu estou colocando na minha vida ali, eu quero uma equipe que não está preocupada com o tempo, que quer cuidar de mim. Eu quero a melhor infraestrutura possível. Eu quero o melhor profissional possível. Eu quero tudo de melhor, porque é a minha vida. Né? E várias pessoas pensam assim, inclusive em procedimentos simples. Tá? Inclusive em procedimentos simples. Então, tem clientes que falam o seguinte, não, mas espera aí. Ficar aqui esperando 2, 3, 4 meses para conseguir uma consulta com fulano de tal, aí eu pago particular para ir essa semana, para ir semana que vem. Gente, mercado tem. Cada panela tem sua tampa. Qual panela você quer ser? Qual tampa você está buscando? Não é? Então, você tem que ser a melhor panela possível, buscando a melhor tampa possível, que se encaixe perfeitamente. Tobias, o que você acha de reembolso? Sabe o que é o reembolso, gente? Vocês já pensaram na visão do cliente do convênio? Porque a visão de vocês Tobias, eu posso receber particular e dar um laudo para que o cliente peça reembolso no convênio. Aí todo mundo sai ganhando, menos o plano de saúde, né? Vocês ganham a receita particular, o cliente corre atrás de ter o dinheiro de volta, nem sempre consegue, né? E o convênio se ferra mais um pouquinho. Então é o seguinte, sabendo disso, o que o convênio tenta fazer? Não, geralmente ele custa dar um reembolso. E se ele não dá o reembolso, desculpe o termo, mas quem se ferra? O cliente. E aí ele vai voltar em você? Depende. Agora, olha só a questão que é interessante a gente pensar. Ao mesmo ponto, o que faz um convênio pagar o reembolso? É importante a gente lembrar. Quando um convênio paga o reembolso? Em duas situações. Primeira situação, quando você está procurando uma especialidade na qual, num raio de X quilômetros, ele não tem para te oferecer. Você está lá no meio da mata, longe de tudo e de todos, no meio da floresta amazônica. Não pode nem chegar muito perto de Manaus, não, que Manaus é uma cidade maravilhosa, muito bem desenvolvida. Mas você está lá mesmo, no meio da mata. E aí você quer uma consulta com um neurologista. A chance de você achar um neurologista no meio da mata na Amazônia é muito difícil. E você fez o plano de saúde, você está pagando e tem um direito seu. O plano de saúde é obrigado a te oferecer um neurologista. Aí você vai no particular. Aí ele tem que te reembolsar. Porque é obrigação dele te oferecer o tratamento que você está pagando. O outro reembolso, quando o procedimento não está disponível. Ou seja, ninguém faz aquele procedimento na região. Ou existe uma justificativa muito específica. Ou seja, gente, se você vai uma consulta com o clínico geral para ser o mais genérico possível. Aí eu gosto daquele clínico geral particular, eu vou nele e vou pedir o reembolso. O convênio vai virar para você e vai falar o seguinte, olha, eu não vou reembolsar não, sabe por quê? Tem um clínico geral na sua rua, conveniado. Você não foi porque você não quis. Entendeu? Então são os dois casos.
Então, o caso do reembolso, cuidado. Se você não estiver numa região que realmente não tem outro profissional por perto e realmente não tem outro procedimento por perto, aquela pessoa provavelmente não vai ter direito ao reembolso. E aí eu venho com o terceiro tópico aqui. É possível migrar de convênio para particular de forma íntegra e ética? É possível? E a resposta é que sim. Como que nós vamos fazer essa migração de forma estratégica? Né? Eu tenho que entender que no momento que eu busquei o plano de saúde para a minha clínica, eu assinei um documento. Né? Então, este documento assinado, você já leu com calma? Ou você assinou igual você assina, igual quando você vai instalar um programinha no computador, que você só desce a barra de rolagem, clica em concordo e seja o que Deus quiser. Porque o plano de saúde, ele tem uma pergunta muito estratégica ali nas entrelinhas, né? Que às vezes você não se atentou com o devido cuidado. E ele aproveita disso, né? Que é o seguinte. Guarda isso que eu vou falar. Lá no seu convênio está escrito assim: qual é o horário que você vai disponibilizar para atender esse convênio? Na hora de preencher, o que você pensa? Ah, tá perguntando o horário de funcionamento da clínica. Então, vou colocar aqui, de segunda a sexta, de 8 às 18, e sábado, de 8 a meio-dia. Estou usando, assim, o mais padrãozinho que tem no mercado. Então, o horário que eu vou disponibilizar é de segunda a sexta, de 8 às 18, e sábado, de 8 a meio-dia. Beleza. Concordou com as cláusulas todas, assinou. O que você acabou de fazer? Você acabou de pegar 100% do seu tempo de funcionamento e entregar na mão de uma pessoa que paga mal. Você não reservou nem um tempinho para você. Você pegou todo o tempo e falou: convênio, toma. Agora encha essa clínica de cliente e me pague mal. É isso que você fez. E não percebeu. Né? Pode olhar no seu contrato, tem isso lá. E como sair disso? Né? Repactuando. Repactuando, simples. Alguns convênios aceitam, outros convênios não aceitam. Não é mesmo? Aí você tem que pensar. Mas pensar como? Não é? Peraí, convênio? Aí eu vou entrar no quarto ponto aqui, que é estratégia, agenda versus contrato. Então, se o contrato fala que você disponibilizou de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, e sábado, de 8 a meio-dia, este é o acordado, na hora que o paciente, que eu não gosto de chamar de paciente, né? Que o cliente pega o aplicativo do plano de saúde e fala: estou procurando um médico, estou procurando um dentista, perto aqui da minha casa, com tal especialidade, e aparece o seu nome ou o nome da sua clínica, logo abaixo vai estar lá, horário de atendimento, de tal hora a tal hora. Este horário de atendimento é o horário que você dispôs da sua clínica para atender aquele convênio. Você disse que atende aquele horário. Não é mesmo? Então, o que acontece? Se você propõe uma nova divisão de horário, você começa a se desgarrar de 100% do seu tempo disponibilizado para o convênio. A questão é a pactuação que você faz. Né? Então, se o convênio está te propondo tais condições e você concorda, você concorda. Existem alguns convênios que falam o seguinte: olha, eu, como convênio, me reservo o direito de só credenciar pessoas que disponibilizarem 100% do tempo. Se você disponibilizar 99% do tempo, nós não temos interesse de estar com você. Pode acontecer. Né? E aí, se você não dedicar 100% do seu tempo para o convênio,
ele te descredencia. Meio abusivo, não parece? Mas se essa regra do jogo você aceitou, se você quiser reduzir o tempo com eles, aí a negociação vai ser sai ou fica. É 8 ou 80, não tem meio termo. O mesmo plano de saúde pode ter diferentes entendimentos em diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, eu vejo isso muito acontecendo com a Unimed, por exemplo. Acontece com outros também. Mas a Unimed Belo Horizonte é totalmente da Unimed do interior de Minas, que é totalmente diferente da Unimed em São Paulo, que é totalmente diferente da Unimed do Rio. Mas é tudo Unimed. Então, a rede de cobertura de um plano de saúde, por mais que ela seja nacional, lá para você, proprietário do consultório ou clínica, pode ter diferenças contratuais. E isso o cliente não sabe. Não é mesmo? Por exemplo, em diversas clínicas a gente utiliza a estratégia de migração de convênio para o particular usando a estratégia agenda versus contrato. Outras clínicas não dá. Por quê? Porque você assinou um contrato ruim, abusivo. Né? Então, o que acontece? O que eu sugiro? Leia o contrato. Pegue o seu contrato e leia, palavra por palavra. Estude o contrato. Veja realmente o que vale a pena e o que não vale a pena naquele contrato. E, se permitir, e a maioria permite, graças a Deus, repactue. Repactue como? Manda uma cartinha para o convênio ou um e-mail, tem que ver qual que é o canal oficial para mudança de acordos ali. Geralmente isso tem até no contrato falando. E repactue de forma íntegra e ética. Sempre de forma íntegra e ética. Prezado plano de saúde X. Analisando nossa situação atual, o que foi pactuado mediante contrato, tal, dado do dia, tal. A partir do próximo mês, nosso horário disponibilizado para atendimento do plano de saúde mudará para tais dias e tais horas. Você está sendo, assim, comunicando para o convênio de forma íntegra e ética. Não é da conta deles até que horas você trabalha. Se você quiser atender até meia-noite, isso não é da conta deles. A questão é o seguinte, você está repactuando com o plano de saúde que a partir do dia X, o atendimento de vocês, por exemplo, vai ser de segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde. E sábado, de 8 a meio-dia. O que você fez com isso? A sua clínica está abrindo de 8 às 18. Mas o atendimento de planos de saúde, ou daquele plano de saúde, é de 10 às 5. Sabe o que o plano de saúde vai ter que fazer? Ir lá no aplicativo dele e falar que a clínica tal, ou o doutor tal, ou a doutora tal, está disponível para atendimento na sua cidade e que o horário de atendimento é de segunda a sexta, de 10 às 5 e sábado, de 8 a meio-dia. Vai estar escrito lá. E por que isso é importante? Porque na hora que o cliente do convênio ligar, de forma íntegra e ética, você vai explicar para ele. Mariazinha, o seu plano disponibiliza, né? A gente fez uma parceria entre o convênio e a clínica para atender neste horário, de 10 às 5 da tarde. Porque os outros horários são exclusivos para clientes particulares. E tudo bem, sabe por quê? Porque você está sendo íntegra e ética. Você está falando a verdade com o cliente. Você pode falar com ele, pode olhar lá. Olha no seu aplicativo. O horário para atendimento do plano é de 10 às 5. Com isso, você está separando os horários nobres. Você está pegando o horário de 8 às 10 e o horário de 5 às 6, que é o começo do dia e o final do dia, e separando para o cliente particular. Então, esse é o primeiro passo. Você separa esse horário VIP.
para clientes particulares. E aí, você, de forma íntegra e ética, mostrando conteúdo, mostrando autoridade nas redes sociais, mostrando acolhimento ao cliente, mostrando tudo aquilo que vocês veem aqui na minha live, você começa a encher estes horários. Né? Começa a encher estes horários. Quando você menos espera, o horário de 8 às 10 e de 5 às 6 começam a ficar cheios. Começam a encher. E aí o que você faz? Entra no segundo passo. Corta o sábado. Manda uma cartinha para o convênio de forma íntegra e ética. Prezado convênio, a partir do dia tal, o nosso horário de atendimento disponibilizado para este convênio será de segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde. Não atenderemos este convênio mais aos sábados. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai perder um pouco os sábados ali, mas vai repor com particular, porque você começou a gerar um boca a boca positivo. Depois, você vai lá e vai reduzindo mais. Prezado convênio, agora, a partir do dia tal, iremos trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, de 10 às 5 da tarde. Já tira a sexta. Aí vai depender muito, gente, do movimento da sua clínica. Tem clínica que bomba mais de manhã, tem clínica que bomba mais à tarde, tem clínica que tem muito mais demanda no começo da semana, outras no final da semana. Lembre-se, o horário mais disputado na sua região tem que ser disponibilizado para o cliente particular. Entendeu? Mas, Tobias, e o paciente de convênio? Ué, gente, ele vai ter que ou aguardar um tempo maior para ser atendido com você, ou ele vai ter que procurar outro. Porque a sua agenda está cheia. Não tem nada de errado nisso. Você está falando a verdade. Você não está mentindo para o cliente. Só que você começou a ser muito requisitado, muito requisitada. Você começou a trazer clientes particulares. Não é? E aí vem a pergunta da doutora Amanda aqui. Estou gostando de ver a doutora Amanda participando muito. E se ela chegar no horário do particular exigindo ser atendida pelo plano, manda embora? Eu não vou falar manda embora, porque seria muito agressivo. Eu explicaria de forma carinhosa, de forma elegante. Ô Mariazinha, deixa eu te explicar. Olha, deixa eu abrir o aplicativo aqui para você. O horário disponibilizado para o convênio, que foi pactuado entre o convênio e a nossa clínica, é de 10 às 5. Então, eu sei que você chegou aqui às 8 da manhã querendo ser atendida nesse horário, mas, infelizmente, de 8 às 10 não está disponível para o seu plano de saúde. Mas vamos olhar um horário aqui dentro do seu plano? Né? E tudo bem, você está falando a verdade. Ah, então eu quero particular. Tudo bem. Só que eu não posso fazer a sua consulta pelo convênio e os procedimentos A, B e C que o convênio cobre no particular. Né? Então, se é particular, é particular. Não dá para você falar o seguinte, não, então você vai fazer aqui no particular, mas esse procedimento você passa a carteirinha. Aí não dá. Ou ele é particular ou ele é convênio. Entendeu? Porque isso é o correto. Você não está nem enganando o convênio, nem enganando o cliente e nem se enganando. Não é? Porque pensa comigo, se a pessoa tem um plano de saúde, mas escolheu o seu horário mais top, o seu horário VIP, a opção é dela. E aí ela tem que ser tratada como cliente particular. Não que tem que tratar melhor cliente particular e pior cliente de convênio, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas a pessoa que está pagando o valor ali, pela sua agenda particular, ela tem aquela prioridade de atendimento no particular.
Você não vai deixar de atender o convênio, só que ela vai entrar na fila de convênio. Mas, Tobias, isso é um absurdo. Será? Você já foi na Disney? Não tem a fila do Fast Pass? Mas que absurdo! Eu estou na Disney igual a pessoa, e a pessoa está pegando a fila rápida, e eu estou aqui há 2 horas na fila. Mas ela pagou pelo serviço. Ela está... e lá dentro do carrinho da montanha-russa, são tantas vagas para o Fast Pass, tantas vagas para o restante. Se você quer pegar uma fila menor, paga o Fast Pass. Ah, não, Tobias, na Disney pode, no meu consultório não. Né? E não é só isso, né? Eu posso falar vários tipos de empresa que fazem isso. Quer um exemplo? Uma coisa que eu estou gostando muito, eu que estou morando em Portugal, eu estou gostando muito de fazer uma estratégia, contar para vocês, né? Uma estratégia mochileiro, né? Aventura. De fazer o quê? Fazer viagens de 2, 3 dias por outros países na Europa. E tem uma empresa, que é a Ryanair, que cobra baratinho na passagem. Ida e volta, por exemplo, eu paguei ida e volta, Portugal, Roma, né, Lisboa, Roma, ida e volta, 20 euros. Ida e volta. Paguei baratinho. Mas e a prestação de serviço? É típico de convênio. Eu não pude pedir uma água. Se eu quisesse água, eu tinha que pagar. Se eu quisesse qualquer lanchinho, eu tinha que pagar. Eu peguei a fila mais demorada para entrar dentro do avião. Eu não pude colocar a minha mala nem na parte de cima. Eu estava com uma mochilinha, só 2, 3 dias. Eu estava com uma mochilinha. Eu não pude colocar a mochila no bagageiro de cima. Eu tinha que colocar debaixo do meu banco. Sabe por quê? Se eu pegasse a minha mochila, fizesse assim, 60 euros. E eles estão errados? Não, porque o pactuado foi esse. Eu comprei este serviço, paguei baratinho porque eu não precisava do restante. Sabendo disso, eu levei uma água, eu levei um lanche dentro da mochila, fiz uma mochila reduzida para caber debaixo do banco. Porque eu optei por uma viagem assim. Se eu quisesse mais conforto, eu tivesse pagado. No convênio é a mesma coisa. Quando a pessoa faz o convênio, ela está comprando um serviço reduzido. Eu vejo clínicas usando uma estratégia dentro do convênio, que é falar o seguinte: eu vou separar dentro do horário que eu disponibilizei para o convênio, por exemplo, disponibilizei para o convênio de segunda a sexta, das 10 às 5, igual a gente estava falando. Mas eu vou concentrar os pré-natais na segunda e terça, na consulta ginecológica tradicional na quarta, na consulta de hormônios e menopausa na quinta, e sexta-feira eu vou deixar livre para urgências e tal. Pode, mas você não mudou a disponibilidade. E se um cliente do convênio precisar ser atendido das 10 às 5 na sua clínica, você pode colocar. Ok? É só uma questão de organização. O que você não pode é firmar com o convênio que você só atende tal especialidade esses dias e outra especialidade esses outros dias. Isso aí você não pode fazer, não. Se pactuou que o seu horário está disponível aquele tempo para o convênio, você tem que disponibilizar aquele tempo, não pode cobrar particular dele. O restante, não. E se você quiser abrir domingo particular, você pode. Ah, não, mas eu sou do convênio, eu quero ser atendido em dia de domingo. Não disponibilizei o domingo. Então, essa estratégia, a gente vai migrando. Agora, você acha que o convênio gosta disso? Não gosta, tá? Eles não vão ficar satisfeitos com você, não. Tá? E eles podem te descredenciar, não vou mentir para vocês. Nossa, eu vi uma live do Tobias lá, ó. Fui fazer essa estratégia, o convênio me descredenciou. E aí? Sabe por quê? A questão até brinco assim, né?
Qual é o tamanho do seu culhão para bater de frente com o convênio? Tobias, se eu jogar uma pedra na árvore, cai 30 profissionais da mesma especialidade que a minha aqui, e eu sou só mais um. Então, se você começar a fazer esse tipo de ação, ele pode virar e falar que você é só mais um. Tá me enchendo o saco? Tá querendo restringir horário? Tchau. Entendeu? Pode acontecer. Não, Tobias, eu bato no peito porque eu sou a única pessoa da região que tem essa especialidade aqui. Se esse cliente do convênio não fizer comigo, ou só com mais um, vai ter que ir lá para outra cidade. Aí o convênio fala, eu acho melhor aceitar a proposta dele do que o meu cliente ficar pagando particular e eu pagando reembolso. Que ele é obrigado a te entregar, a entregar para o paciente, né? Aquela especialidade na região, num raio de X quilômetros da casa dele. Por que eu estou falando X quilômetros, gente? Porque cada convênio tem uma regra, tá? Cada convênio tem uma regra. E dentro do convênio, cada plano tem uma regra, né? Por exemplo, eu vou falar da Unimed, que a Unimed é o que eu mais conheço aqui de Belo Horizonte. Tem o plano mais baratinho, que você só pode ser atendido no hospital da Unimed. Mas eu sou conveniado da Unimed, eu não posso fazer uma consulta aqui na esquina? Não. Esse plano mais baratinho que você pagou, só pode ir no hospital da Unimed. E a Unimed ainda faz uma coisa. É psicologia? Aí é só dentro mesmo. Não, mas e eu tenho outro plano que eu posso numa rede restrita de hospitais e clínicas. Tem outro que é mais amplo. Tem outro que é nacional. Então depende. O que o paciente contratou? Não sei. A Marina falando, doutora Marina de Santa Bárbara, Minas Gerais. Boa noite, Tobias. Boa noite, pessoal. Posso selecionar procedimentos a fazer pelo convênio? Por exemplo, vale a pena realizar prevenção pelo convênio X. Posso? E os demais falar que não faço? Então, doutora Marina, tudo depende do acordo seu com o convênio. Tem convênios que falam, olha, eu só quero pactuar com você, clínica, a realização desta especialidade ou destes procedimentos. Os outros procedimentos, você está livre. Entendeu? Pode. Agora, você não pode falar para o convênio atendo todos os procedimentos. E aí o cliente vai aí, quer tal procedimento, não vale a pena para você, aí você vai lá e fala, vou cobrar particular. Isso não pode. Por isso que eu falo que você pactuou com o convênio. Tá? Ô, gente, seria assim, pensando com cabeça de proprietário de consultório e clínica que quer paciente particular, o melhor do mundo é aquele convênio que só cobra consulta. Só cobre, né? Só cobre consulta. Ou seja, o cliente vai lá fazer consulta com você e você tem um rol de procedimentos para oferecer para ele particular. Aí é lindo. Tá? Tem muito convênio que faz isso, que só cobre consulta e exame simples. Às vezes é interessante. Porque mesmo ele te pagando R$5 na consulta, pensa para você ver. Ele pegou uma pessoa no mercado, colocou dentro da sua clínica e ainda te pagou R$5. E você vai trabalhar aquele cliente para transformar ele em particular. Só que é raro, né? A doutora Amanda lascou e agora que tem muito GO na minha cidade. Para o convênio eu sou comum. Vou me dar tchau na primeira exigência que eu fizer. Depende, doutora Amanda. Sabe por quê? Vários convênios trabalham com pesquisa de satisfação. Eu, por exemplo, toda vez que a minha filha vai utilizar o plano de saúde, eu faço questão de avaliar aquele profissional. De acordo, né, como NPS, né, de acordo com a nota que a pessoa merece. Então, se é um profissional bom, eu faço questão de dar uma nota boa. Sabe por quê? Porque eu estou contando para o convênio que aquele profissional é bom. E se ele for ruim, eu estou contando para o convênio que aquele profissional é ruim. Quando eu falo ruim, não é tecnicamente não, tá, gente? É experiência. Por exemplo, na hora que atende a minha filha atrasada, vai tomar nota ruim. Então, o que acontece? Na hora que a gente faz isso, o plano de saúde recebe essa informação de todo mundo e fala, mas espera aí,
A doutora Amanda aqui é muito bem avaliada. Já o doutor João, ó, o pessoal só dá nota ruim para ele. Todo mundo quer a doutora Amanda. Pô, eu não vou descredenciar a doutora Amanda. Tudo bem, Amanda, pode reduzir seu horário. Agora, se você é só mais uma e a sua nota é igual a de todo mundo, aí o que você tem que fazer? Se diferenciar. Por isso que eu falo e eu entro no quinto e último tópico aqui, faltando 9 minutos, 8 minutos para a nossa live acabar. Como aumentar meu lucro com particulares que vieram de convênio. Aí eu entro nisso que eu estava falando agora. Entregando uma experiência diferenciada para o cliente, independente se ele é particular ou convênio. A experiência, um agendamento carinhoso, rápido, eficaz, um acolhimento na recepção muito bem feito, com um sorriso no rosto, oferecendo um cafezinho, um suco. Ah, Tobias, na minha clínica é só água, café, água, café, água, café. Pô, oferece um suco, oferece uma coisinha mais legal. Vou dar uma dica de ouro. Né? Clínicas onde a cidade é muito quente, oferece chup-chup pequenininho. Põe lá no congelador e fala, olha, a gente tem um chup-chup aqui, tá calor. Bom, aqui em Minas fala chup-chup, tem gente que fala sacolé. Aí vai depender da região do Brasil, né? Ofereça uma coisa que a pessoa fala, olha que legal, eu fui no médico e ganhei um picolézinho. Não é? Fui no dentista, ganhei tal coisa. Aí vocês vão me falar, daqui a pouco vocês escrevem aí, mas Tobias, eu sou dentista e vou entregar bala, açúcar para o cliente na recepção? Vai! Qual é o problema? Mas eu sou dentista, isso dá cárie. Ah, então você fala para todo cliente seu que ele está proibido daqui para frente de ingerir qualquer açúcar? Não. Você ainda usa isso a seu favor. Mariazinha, fica à vontade, pode comer um chocolate, pode comer um negócio aqui. O importante é escovar os dentes depois. É isso que garante sua saúde bucal. Você pode comer aquele doce, caso você queira. Mas escove os dentes depois, é assim que você vai proteger. A gente sabe, gente. Ela vai sair da sua clínica e vai parar na esquina e pedir uma pizza, vai parar na esquina e comer um chocolate. Então, sem hipocrisia. Né? Ok? Então, o que acontece? Ofereça uma experiência diferenciada. Não ofereça um atendimento maravilhoso para o particular e péssimo para o convênio. São seres humanos. São pessoas. E pessoas querem ser cuidadas. Então, se você oferece uma experiência legal, mesmo para o cliente que é convênio, que você sabe que vai te pagar ali, você às vezes vai tomar até prejuízo. Mas mostre para ele que você está ali, dando atenção para ele. A equipe está cuidando dele ali. Está dando o máximo de atenção possível. Ele vai se sentir muito mais propenso a migrar para o particular se você oferecer. Agora, se é descarado que cliente particular é atendido no horário, recebe presentinhos, e cliente de convênio é renegado ali dentro da clínica, o médico está nem aí, o médico passa o particular na frente, na cara dura na recepção. Aí o cara do convênio não vai ficar, não vai migrar. Não, mas ele vai ver que o particular passou na frente, ele vai querer também este benefício. Não, ele vai se sentir ofendido. Né? Isso não é legal. Então, a experiência que você tem que oferecer para ele é o seguinte, olha, a gente cuida muito bem de você. Agora, o meu acordo com o convênio é este. É para executar estes procedimentos nestes horários. O que fugir disso não está pactuado com o convênio. E aí existe um valor diferenciado. Quer migrar? Você quer fazer particular? Quer fazer pelo convênio?
Se fizer pelo convênio, você vai ser atendido exatamente igual. A questão é, você quer ser atendido semana que vem? Porque temos horários 5 da tarde, 5h30, 8 da manhã? Ou você prefere aproveitar o benefício do seu convênio e ser atendido daqui a 1, 2, 3 meses, porque é o que tem disponibilizado?